Mais uma vez quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 3, e nós vamos ler versículos 21 ao 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 21 ao 38, dando sequência às nossas exposições neste Evangelho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos 21 ao 38, vamos ler a palavra de Deus e em seguida vamos ter mais uma rápida palavra de oração. Quantos acharam? Digam amém. 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 Então assim diz a palavra do Senhor. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Vamos orar. Diante de nós está a Tua palavra, ó Senhor Deus nosso, Criador nosso, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Suplicamos a Ti nesta noite que fale aos nossos corações, porque cada um de nós, sem exceção, que chegou até este lugar, é carecedor, é necessitado de ouvir a voz do seu Criador. Portanto, fale conosco, Senhor. Concede-me intrepidez, enquanto o Senhor fala com o Teu povo e exerce a Tua mão de misericórdia, restaurando corações. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, de maneira que possamos enxergar, contemplar a beleza do Teu Evangelho. Que cada um de nós recebamos a porção que o Senhor tem para nós e que haja santificação daqueles que já Te servem e salvação daqueles que estão perdidos. Faz isso, Senhor. Espírito Santo de Deus, opera porque a obra é Tua. Assim Te oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Por favor, podem sentar. É fácil perceber que ao longo dos séculos e nas diversas culturas que se proliferaram ao longo da história humana,
Os homens, de maneira geral, sempre tentaram manter Jesus à distância. Eu não sei se já aconteceu com você, por exemplo, a experiência de você apresentar o Evangelho para alguém, falar de Jesus, e a pessoa prontamente dizer, não, Jesus, eu já conheço Jesus. Eu já tenho muita familiaridade com Jesus, é o Filho de Deus, Ele é o grande mestre por excelência, e aí rapidamente as pessoas querem fechar as portas para que você não continue falando e querem convencer você de que, na verdade, elas já têm todo o conhecimento que elas precisam acerca de Jesus. Fazendo isso, essas pessoas acabam estabelecendo os seus próprios conceitos. E esses conceitos, eles são superficiais e se mostram completamente equivocados de quem Jesus de fato é. Por exemplo, muitas pessoas formam o seu conceito sobre Jesus e dizem, sim, eu sei quem é Jesus e eu respeito muito a Jesus. Eu, inclusive, considero Jesus como um grande mestre religioso, um mestre de grande importância. Na verdade, para mim, dizem as pessoas, nos seus conceitos superficiais e equivocados, Jesus é um dos maiores mestres de todos os tempos. E eu tenho certeza disso, não precisa me falar mais nada sobre isso. Outros aprofundam mais os seus conceitos, ainda superficiais, e dizem, não, eu sei quem é Jesus, e eu reconheço Jesus como um profeta. Eu dou a Jesus na minha vida e no meu coração um lugar muito especial. Ele é talvez um dos maiores reveladores da essência e da natureza divina que já pisou neste mundo. Mas poderíamos falar mais sobre isso, mas todos esses conceitos, como eu disse, eles se tornam superficiais e equivocados. Todas essas tentativas, de alguma forma, de demonstrar respeito por Jesus, tornam-se pobres, mostram-se pobres, evaporam-se diante, não do meu conceito pessoal sobre Jesus, mas daquilo que a Bíblia revela sobre Jesus. O evangelista Lucas mostra aqui que Jesus, ele não é como ninguém que existiu antes dele nesse mundo. Lucas está mostrando para mim e para você de maneira muito clara que depois de Jesus ninguém foi também como ele. A Bíblia coloca Jesus, sim, no hall da fama, mas no hall da fama que a Bíblia coloca Jesus, só existe um único retrato. Não existe dos outros atores que fazem os Vingadores ou qualquer outra grande produção cinematográfica. No hall da fama de todas as religiões, acima delas, só existe o retrato de Jesus. É assim que a Bíblia coloca, de fato, o verdadeiro Jesus que ela revela. Aqui Lucas está cheio do Espírito Santo, revelando que o fruto está maduro, que é chegado o tempo da publicidade da consumação dos tempos. Tudo foi preparado, desde Adão. Todos os homens nasceram, todos aqueles que precisavam nascer, para que esse tempo amadurecesse. Todas as alianças que Deus estabeleceu desde a eternidade em cumprir e em estabelecer com esses homens também foram feitas, e agora o mundo está vendo pela primeira vez, de maneira pública, o início do ministério do verdadeiro Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo está prestes a contemplar a glória oculta do unigênito Filho de Deus. Essa glória será revelada de maneira plena, desde o seu batismo, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, até a sua ascensão no final deste Evangelho. Olhe para a sua Bíblia, por favor, a partir do versículo 21. O texto nos diz que, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. É interessante porque é o Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, o historiador, o médico detalhista e cirúrgico. Mas quando nós comparamos o relato do batismo do nosso Salvador, dos 4 evangelhos, esse é o mais breve, esse é o mais sucinto. Por quê? Porque aqui a intenção do Espírito Santo, usando este autor sagrado, é de priorizar apenas o início do ministério terreno. O batismo é muito importante, mas o início do ministério terreno de Jesus é mais importante nessa narrativa.
Entretanto, para que nós possamos ter mais riqueza naquilo que nós estamos ouvindo hoje acerca do Evangelho, nós precisamos olhar para os relatos paralelos, precisamos tomar emprestado alguns eventos que acontecem nesse batismo nos outros evangelistas, relatado nos outros evangelistas, para que sejam somados. Por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 9, diz que quando isso está acontecendo é assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Como os anjos, meus irmãos, nós podemos, nesse momento dessa exposição, cantar glória a Deus nas mais altas alturas. Porque Jesus Cristo não só veio e habitou entre nós, mas ele saiu efetivamente de Nazaré. Geralmente, a tendência do meu e do seu coração é pecar sempre por dois extremos. O primeiro dele nós vimos na exposição do domingo passado. Nós não queremos aceitar o tempo pré-determinado por Deus para o nosso anonimato, quando o Senhor manda eu e você esperarmos. E isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, quer seja o serviço a Deus, e Deus diz ainda não é o tempo de você desenvolver o seu ministério publicamente, ainda não chegou o tempo de isso se cumprir na sua vida, quer seja uma promessa que Deus tem para você, uma promessa que Ele fez para você e que você espera, a conversão, por exemplo, de um parente, de um filho, de um cônjuge, de um esposo, de uma esposa. Às vezes Deus nos diz, é tempo de esperar, mas nós temos a tendência de pecar. E como é que nós pecamos? Indo de encontro àquilo que o evangelista Mateus fala, cheio do Espírito Santo em Mateus capítulo 6. Nós ficamos ansiosos, nós não queremos esperar o tempo de Deus se cumprir. Mas segundo pecado que geralmente eu e você cometemos, se por um lado é, o primeiro, não querer esperar no anonimato, no segundo é não querer sair do conforto do anonimato, é querer ficar lá. Quando o Senhor nos manda ir, nós então pecamos em outro pecado grave tratado na Bíblia. Nós ficamos preguiçosos e nós dizemos, não, Senhor, ainda não, afinal de contas está tão bom esse gueto, esse canto. Eu sei que é para ir, mas deixa eu esperar mais um pouquinho, e até conversávamos sobre isso em casa, tanto ontem quanto hoje. Jovens, tenham cuidado, viu? Vou falar para vocês de maneira mais direta. Cuidado. Cuidado porque a geração de vocês está sendo sistematicamente ensinada mais ou menos assim. Não, olha, eu vou cuidar da minha vida espiritual, mas depois que eu terminar a minha faculdade. Porque agora, pastor, eu estou muito ocupado. Agora, pai, mãe, eu estou muito ocupada com o meu curso, com a minha formação, mas olha, fique tranquilo. Mas aí durante a faculdade, aí namora, noiva, olha, eu estou noivo, vou casar, mas depois que eu casar, aí vem a lua de mel, aí vem as viagens, aí vem os filhos, e aí os anos vão passando, e o reino de Deus e as coisas de Deus, a sua própria vida espiritual vai ficando em segundo plano. Cuidado, jovens, cuidado, igreja. Não podemos cometer nenhum pecado, o pecado da ansiedade, de querer ir quando Deus desespere, e de querer ficar quando Deus diz vá. Foi tempo de Jesus sair de Nazaré. 18 anos de silêncio bíblico no que diz respeito à sua vida, mas agora é tempo dele vir. E ele veio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele não ficou no aconchego de Nazaré, do anonimato, de não sofrer, de não ser exposto. Graças a Deus. É tempo dele sair do anonimato. E logo ele sai do anonimato. Ele foi obediente, e nós sempre tendemos a olhar que ele foi, segundo Paulo escrevendo nos Filipenses, capítulo 2, obediente até a morte e morte de cruz. Olha que ele sendo obediente, ele sai do anonimato. Mas quando ele sai do anonimato, ele começa já a encontrar resistência. E nós não vamos encontrar isso aqui no evangelista Lucas, mas nós vamos encontrar isso no evangelista João, capítulo 1, versículo 29. É relatado para mim e para você, dizendo o seguinte, no dia seguinte, também é o relato do batismo de Jesus. Vendo que Jesus vinha em sua direção, João, o Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma visão adequada. Esse é Jesus. Mas mesmo com essa convicção, descrita lá no evangelista João, o evangelista Mateus registra que esse mesmo João Batista quis convencê-lo a mudar de ideia. Mateus 3,14 diz, João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu aqui preciso ser batizado por você. Veja que resistência piedosa que Jesus enfrenta. Eu que preciso ser batizado por você, não é melhor você? E você que vem a mim? Glória
a Deus às alturas, nas alturas, porque ele veio, porque ele habitou entre nós, porque ele saiu de Nazaré e porque ele não foi convencido. João Batista não o persuadiu a dizer, acho que eu não vou ser batizado não, vou voltar para Nazaré. Glória a Deus. Nosso Senhor, de modo paciente, instrui João, no versículo 15 de Mateus 3. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, concordou. O que está acontecendo? João concorda e Jesus Cristo é batizado. O que está acontecendo? Nós vimos, na exposição passada, que o batismo para os judeus era um ato de iniciação dos prosélitos. Como nós temos muitas pessoas que não estavam no domingo passado, os prosélitos eram aqueles que eram evangelizados pelos judeus e convertidos ao judaísmo. Então, um dos rituais de iniciação para o prosélito era o batismo. Mas o batismo de João Batista é diferente do batismo dos judeus, porque ele está dizendo que os judeus também precisam se batizar. Eles também precisam sair daquela vida morta, de religiosidade fingida, hipócrita. Então, por que Jesus foi ser batizado por João, se o batismo de João é para arrependimento e Jesus não teve pecados, não cometeu nenhum pecado? 2 fatos importantes eu quero registrar. O primeiro é que nosso Salvador está fazendo isso para autenticar publicamente o ministério do próprio Batista. Mas em segundo lugar, e mais importante, Jesus de fato não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado. É isso que a Bíblia fala para mim e para você. Entretanto, Jesus aqui no batismo, ele começa a assumir o lugar do seu povo. Ele começa a assumir, ele não assume o lugar do seu povo só na cruz, só no madeiro. Ele não assume o lugar do seu povo só na manjedoura. Ele assume o lugar do seu povo em todos os atos do seu ministério terreno, sobretudo em momentos especiais como esse. Não, ele não conheceu o pecado, mas ele está aqui tomando o lugar do seu povo como pecador. O pecado está vindo sobre ele e ele vai levar essa culpa pelo pecado até a cruz. Ele não era pecador, mas ele toma o nosso lugar, ele toma o lugar dos seus para ser o quê? O receptor, a antena parabólica para atrair sobre ele toda a ira, todo o justo juízo de Deus. Mas o texto ainda nos fala que isso acontece num momento. Ao ser todo o povo, voltando para o evangelista Lucas, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Ele não só nasceu, ele não só veio, mas ele de fato esteve entre nós. De fato, ele esteve entre o seu povo. O texto fala que no meio do seu povo, no meio do povo dele, o nosso Salvador deu um passo a mais. Escute bem o que está acontecendo aqui. No meio do povo, Jesus foi batizado. Naquele contexto, ele está dando um passo a mais em nosso favor, em favor daqueles que seriam beneficiados pelo seu sacrifício, em favor da sua igreja. No batismo de Jesus, portanto, meus irmãos, nós vemos mais uma cristalina associação sua com o seu povo, com a sua igreja. Logo, olhando para essa associação clara, cristalina no Evangelho, não é possível para um cristão verdadeiro menosprezar o símbolo contido no santo batismo. É impossível. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Para alguém que nasceu de novo, para alguém que nasceu do alto, é impossível se menosprezar o que o batismo significa. Impossível. É impossível para alguém que experimentou, que bebeu da graça, dizer, não, eu não quero ser batizado, não. Pastor, vou ver ainda se eu quero ser batizado. Para saber mais sobre o batismo, procure-me após o culto. É impossível para aquele que nasceu de novo não olhar para o que o batismo significa. Eu morri com Cristo. E não buscar viver uma vida de santidade, uma vida compatível, condigna, com a vocação que tem.
O batismo é um símbolo, sabemos disso como igreja. Jesus faz isso no batismo. Ele sai da sua condição de glória, sai da sua condição de vida, e ele entra na morte para quê? Para que nós saiamos da nossa condição de morte e entremos na vida. O batismo é um sinal, é um símbolo, é um selo, é um sacramento da aliança de Deus com o seu povo. O batismo é um símbolo externo, sim, mas não é só um símbolo moral. Ah, pastor, eu sei como é que significa o batismo. Eu vou me batizar e agora eu não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais falar palavrão. Muito mais do que isso. O batismo em Jesus é muito mais profundo do que o batismo judeu, moral, externo, estético. É um batismo espiritual. É um sinal do nosso comprometimento de algo maior, interior que aconteceu aqui dentro. Nosso comprometimento com Deus e com o seu reino. Portanto, crente, se você foi batizado, batizada, lembre-se disso. Você publicou a sua fé, se submetendo, se colocando debaixo deste sacramento, e você assumiu diante de todo o cosmo, de toda a criação, que você morreu para o pecado, que você está comprometido até a alma, até o seu último átomo, com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. No batismo nós dizemos que nós morremos para o pecado. O pecado na vida de um cristão é um acidente de percurso, não é uma prática. E nós nascemos, fomos separados para a vida, para uma vida de santidade. O batismo do nosso Salvador não foi porque ele era pecador, porque ele cometeu o pecado, porque ele precisava se arrepender. Foi o começo do seu ministério público. Aqueles que têm acompanhado as exposições desde o início vão lembrar. Todas aquelas personagens que protagonizaram até agora saem de cena. Zacarias, Isabel, Maria, José, o próprio João aqui em Lucas nem é mencionado. É Jesus agora. E ele, o fruto está maduro, ele está iniciando o seu ministério terreno. Lembram dos anjos que foram enviados para a anunciação? Estão calados. Agora quem fala é o Verbo de Deus. Os anjos só vão voltar a falar para anunciar a sua ressurreição, lá no final do Evangelho. Então, a segunda parte do versículo 21 diz que ele foi batizado e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O evangelista Lucas talvez tenha sido o evangelista que mais destacou o ministério de oração do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está usando o evangelista para instruir a mim e a você do primeiro ato público, igreja. O primeiro ato público de Jesus, logo em seguida, quase colado com o batismo, foi a oração. E nós temos, pela graça de Deus, se Deus permitir, muito a ouvir o que o Evangelho tem a nos ensinar acerca de Jesus como ministro de oração, mas não será hoje. Então, o primeiro ato público dele após o batismo é orar. É voltar o seu coração, a sua mente, a sua atenção para o céu. E o céu está aqui. Novamente o céu é incluído. Do céu, Gabriel é enviado para falar a Zacarias e a Maria, a José em sonho e em visão. Do céu, um coro angelical celebra junto com os pastores, junto com os homens. Agora o céu está novamente diante de nós, aberto, e as duas outras pessoas da Trindade se unirão fisicamente ao Filho, fisicamente. Porque o Pai não é manifestado materialmente, mas você sabe, você que estuda física sabe que a propagação do som é estudada em física. Ouve a sua voz. Há uma manifestação física da presença do Pai, a sua voz. Pois é isso que está acontecendo, o céu está aberto. A segunda pessoa da Trindade está sendo alvo da atenção do evangelista, está apresentando ao céu a sua oração e agora o céu está aberto e essas duas pessoas da Trindade se apresentam. Não são mais os anjos
os emissários, os enviados. O próprio Deus está dando a mim e a você um lampejo daquilo que eles vivem, daquilo que subsiste dessa relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm desde a eternidade. Por causa da graça é que o céu está aberto. Isso para nós, igreja, deve ser consolo e encorajamento. Daqui a pouco vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso, lá no final da mensagem. Mas o céu está aberto. Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você através do Evangelho, o céu está aberto. E para nós, igreja, saber que o céu está aberto deve ser fonte de consolo. Quando nós enfrentarmos as misérias desse mundo, dessa vida cercada pelo dano do pecado, devemos lembrar, o céu está aberto por causa da graça. E isso deve me consolar, isso deve me encorajar. Mas se você não tem compromisso com Deus, se você se acha um conhecedor de Jesus com base nos seus conceitos que você mesmo criou, ou você absorveu conceitos abstratos de alguém que você ouviu falar, mas você mesmo não buscou conhecê-lo, deixa eu dizer a você que o céu está aberto, deve ser para você um alerta. É tempo de arrependimento. Foi isso que João Batista falou no início da sua pregação e nós vimos isso na semana passada. É tempo de arrependimento. Que arrependimento, pastor? É tempo de você buscar o seu conhecimento pessoal de Jesus Cristo. E você não vai encontrar o conhecimento pessoal de Jesus Cristo em outra fonte, senão na sua palavra, naquilo que ele deixou registrado para nós acerca de si mesmo. Então, o versículo 22, com o céu aberto, nos diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Nós sabemos que o evangelista Lucas está escrevendo para um público eminentemente, predominantemente gentílico. E nós sabemos também, aqueles que gostam de estudar um pouco de mitologia e de história humana, que a mitologia grega, por vezes, traz a ideia de que deuses, por vezes, intervêm na história humana, descem, interagem, e por aí vai. Aqui o Evangelho está destruindo todo o sofisma, toda a mentira, de toda a invenção humana. O que nós estamos vendo aqui é o Deus único e verdadeiro, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fendendo, abrindo os céus e afirmando: este não é outro. João, se afasta aí um pouquinho. É Jesus, é este que é o meu filho amado. É como se o próprio Pai estivesse dizendo: aí está o meu filho. Aqui nós estamos vendo, igreja, a Trindade declarando diante de toda a criação, diante de todo o cosmo, duas verdades maravilhosas. Escute bem, a primeira delas: este é o meu filho, e ele não está sozinho. Ele é aquele que é mais poderoso do que João Batista. Ele é aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que tem a pá em suas mãos e que limpará a sua eira. Ele é aquele que segura o machado que está posto à raiz. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que João Batista olha, segundo o evangelista João diz, é o Cordeiro de Deus. Inequivocamente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você continuar a leitura, ele vai dizer: é sobre ele que eu falei, é sobre ele que eu estava falando. E aqui a Trindade está dizendo: é ele, e ele não está sozinho. João diz: os meus olhos viram, João 1,32, eu vi o Espírito Santo pousar sobre ele. Ele não foi visitado pelo Espírito Santo como acontecia com os profetas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Eu vi com os meus olhos, o Espírito Santo pousou, permaneceu, pairou, está sobre ele. Assim, igreja, como depois do dilúvio, Noé é informado, existe um sinal para Noé.
Uma pomba volta com uma folha nova de oliveira. Assim está o Espírito Santo descendo sobre Jesus, que é o rebento de Jessé, segundo Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Por que esse texto é tão importante? Veja o que é o rebento de Jessé, profetizado pelo profeta Isaías. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Veja o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 9, que é um dos versículos tema do aniversário da IEC Torrões, pastor Heriberto está aqui hoje nos visitando, fala que nele habita toda a plenitude da divindade. Isaías, capítulo 61, os primeiros versículos, o profeta foi usado pelo Espírito Santo para dizer, para profetizar sobre o ungido de Deus, o Espírito do Senhor o ungiu. Aquele que é verdadeiro homem é também verdadeiro Deus, é Jesus Cristo. Eis o meu Filho, em quem me agrado, me comprazo, quem eu amo. Literalmente, aquele que eu favoreço para o seu ofício, para o seu trabalho. E qual é o trabalho? Qual foi o trabalho de Jesus? Qual é o trabalho de Jesus e do seu corpo, a igreja? Salvar pecadores. Abrir as portas do Evangelho para que o Espírito Santo aplique ao coração dos pecadores e eles possam então se achegar a Deus por meio do arrependimento. Mas também o Evangelho nos diz que do céu veio a voz. Não foi só o Espírito que desceu em forma de pomba. Veio também a voz. É o meu Filho amado. Em você me agrado. Uma rápida observação. Nós sabemos que Deus se contenta em si mesmo. Que Ele é todo autossuficiente. Que Ele não é como eu e você, que necessitamos de outras coisas fora de nós para nos contentarmos. O seu contentamento está em si mesmo. Então, o que o Evangelho está nos dizendo quando o Pai fala, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, me agrado? A palavra grega, ela tem dois significados. Dois. O primeiro é exatamente este. Estar satisfeito com. Mas eu quero chamar a sua atenção para o segundo significado, que é o mais adequado para essa passagem, para esse contexto. É estar favoravelmente inclinado para. O que o Pai está dizendo é, este é o meu Filho, o qual eu estou favoravelmente, eu estou voltado para Ele. Este é, você poderia traduzir dessa forma, este é o meu Filho preferido, este é o meu Filho predileto. Os anjos proclamam, glória a Deus nas alturas, e o próprio Pai, o próprio Deus Todo-Poderoso diz, este é meu Filho favorecido, este é meu Filho que satisfaz, é o meu Filho totalmente capacitado, totalmente pronto para exercer o seu ofício e o seu ministério cabalmente até o fim. O que o Evangelho está transmitindo para mim e para você nessa noite é que o Pai favorece o Filho, é que o Espírito Santo unge o Filho está pronto, a Trindade toda está envolvida em quê? Na obra da redenção. Todo esse trabalho, toda essa atividade divina do único e verdadeiro Deus, é por quê? Qual é o objetivo? É para salvar o seu povo. Quantos podem dizer amém? Amém. O Espírito Santo desce. Você tem dúvidas disso? Tem dúvidas? Perceba, o Espírito Santo desce. A voz do Pai vem do alto. Novamente eu digo, novamente eu sou obrigado a dizer, na passagem da exposição do Cântico dos Anjos eu disse, nunca céus e terra estiveram tão unidos no louvor celeste. Agora eles foram superados. Nunca céus e terra estiveram tão unidos numa proclamação cósmica. O Filho está pronto. Este é o eterno Filho de Deus, ungido, favorecido pelo Pai para cumprir cabalmente
o seu ministério e o seu ofício. Céus e terra. Como disse os anjos na sua anunciação, para a alegria de muitos, disse Gabriel, para o bem do seu povo, para de fato fender o céu, para de fato rasgar o véu e permitir àqueles que se humilham e que se chegam diante dele reconhecendo os seus pecados, acesso ao trono da graça. Talvez eu e você admiremos pessoas famosas, pelo menos uma, que nós gostaríamos de trocar uma ideia, conversar, estar presente, sei lá, talvez até tomar um sorvete, conversar. Alguém que você admira, qualquer área que seja, desde que não seja nós, é claro. Talvez eu e você admiremos pessoas de longe. Nunca tenhamos a oportunidade de estar diante delas. Nunca consigamos uma audiência. Talvez essas pessoas passaram toda a sua vida sem saber que nós existimos. É um fato. Vivemos com isso, não é? Mas aqui nós estamos ouvindo e que a nossa mente seja aberta pelo Senhor para que nós possamos entender, captar o que está sendo dito a nós. Que dado o trabalho da Trindade, a ação da Trindade em nosso favor, o céu está aberto. O Filho está pronto para cumprir cabalmente a sua missão. Portanto, eu quero perguntar como é que eu e você, especialmente você, crente, como é que nós podemos duvidar, não ter fé? Como é que nós podemos perguntar a Deus se Ele esqueceu de nós? Se Ele lembra que nós existimos quando nós estamos passando por problemas? Como é que nós podemos reclamar da vida? Eu sei que a vida é dura, viu? Ser pastor não significa dizer que não passa por problemas. Como é que nós podemos reclamar? E nós temos aqui, eu poderia dar vários exemplos aqui, viu? Inclusive para mim como pastor. Eu tenho motivos, se eu quiser, para reclamar. Como nós podemos reclamar? Deixar com que o nosso coração seja assolado por amargura? Como é que nós podemos questionar o agir de Deus, os caminhos de Deus? Como é que nós podemos esmorecer e dizer, eu estou desanimado, pastor, eu estou desanimado, Deus, eu não tenho motivos para ir à tua casa, para investir na minha vida espiritual, eu vou desistir dos meus filhos, porque afinal de contas eu estou cansado de chamá-los para ir para a igreja, para ler a Bíblia comigo, eu vou desistir, eu não tenho motivos para continuar a orar pelo meu marido, pela minha esposa. Senhor, eu não vou ir para a igreja porque tem aquele desafeto, porque o pastor fala umas coisas que eu não gosto de ouvir, e tantas outras coisas. Como é que nós podemos esmorecer, nos sentir desanimados? Como diz o autor aos Hebreus, poderemos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Podemos resumir assim, para ficar sistemático para você, para dizer assim, pastor, arrumou. O que está acontecendo aqui é mais ou menos isso. O Espírito Santo pousa, unge o Filho. Mais na frente, Atos 2, e nós somos, graças a Deus por isso, abençoados por esta herança. Em Atos 2, o Espírito Santo é derramado, é partido, é unido à igreja. Então o Espírito Santo, que unge Jesus para o seu ministério, está sobre a igreja. Só isso, mas continua. O Pai ama o Filho e está favoravelmente inclinado a Ele. O Pai ama a igreja por causa do Filho. O Pai não nos ama primariamente por nossa causa. Ele nos ama primariamente por causa do Filho. Mas ainda, o Filho, na graça do Pai e na unção do Espírito Santo, se entrega substitutivamente em favor do seu povo. Morre, sangra na cruz. Eu quero dizer a você, e nós temos um pastor em fim de férias aqui, que está ouvindo a mensagem, que se isso aqui não for suficiente para encher o seu coração de amor ao Senhor, de fé, de ousadia, de perseverança, nem eu
nem nenhum ministro do Evangelho vai poder encher o seu coração com mais nada. Com nada que seja mais fonte de amor, de gratidão e de fervor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos com a sua vida pessoalmente, abençoando você, separando você de entre todas as nações para que você tenha o privilégio de servi-lo. O privilégio de anunciar este Evangelho àqueles que estão perdidos. Hoje nós ouvimos aqui pela manhã o testemunho do presbítero Daniel, que é missionário lá em Pauini, projeto Rio de Esperança. Quem veio viu como foi avassalador, foi muito abençoador. E ele disse, são muitas comunidades, não está dando conta, porque é muito trabalho, e quando ele chega numa comunidade que ainda não está sendo assistida sistematicamente pela pregação do Evangelho, o cacique está perguntando, por que vocês não estão vindo pregar aqui para a gente? Por quê? Chamados para pregar esse Evangelho a essas pessoas que estão sedentas por ouvir o Evangelho. Então, no versículo 23 o Evangelho diz, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. É interessante que muitas pessoas acham que a genealogia de Jesus está tanto em Mateus como em Lucas, porque alguém esqueceu e ficou lá. Ia tirar, mas na hora da impressão não saiu. Mas não. Há uma rica instrução do Espírito Santo para nós, para chegarmos ao fim da nossa mensagem. O historiador Lucas precisa o momento em que o ministério terreno de Jesus, que é o foco dessa narrativa, aconteceu. Quando ele tinha 30 anos, entre 30 e 32 anos. E é uma idade muito importante para o contexto judeu, porque o sacerdócio de Levi começava nessa idade, muitos reis começaram os seus ministérios, profetas, também com a idade de 30 anos. Mas então, na segunda parte do versículo 23, o texto nos diz que era conforme se pensava, que Jesus era filho de José. As grandes obras literárias, e nós vimos isso na introdução ao Evangelho, e aqui nós temos uma clássica obra literária escrita por um erudito chamado evangelista Lucas, médico Lucas, historiador, não é? Jornalista. As grandes obras literárias da época, especialmente as de cultura grega, que era que imperava, sempre que possível, eram dotadas de árvores genealógicas. Se os mais novos não sabem o que isso significa, eu sou filho da minha mãe se chama tal. A mãe da minha mãe se chama, a mãe da minha mãe, o pai do meu pai. Então, o histórico dos parentes que nasceram antes daquela pessoa. E Mateus e Lucas, esses dois evangelistas, trazem as suas respectivas árvores genealógicas acerca de Jesus Cristo, cada um com as suas intenções. Existem diferenças, particularidades que nós não vamos abordar nessa exposição, não é o propósito dela. Mas, rapidamente falamos aqui que Mateus tinha um interesse de demonstrar para os judeus que Jesus era um legítimo filho de Abraão. É por isso que a genealogia de Mateus começa em Abraão. Já Lucas tem a intenção de demonstrar aos gentios que Jesus era filho da raça humana, que ele era verdadeiramente homem. Porém, quando nós observamos de maneira um pouco mais calma, nós vemos algo a mais aqui. Essa passagem final do versículo 23 está nos dizendo que era como se pensava. Poderia também ser traduzido por era exatamente como se imaginava, como se acreditava. Literalmente, era exatamente como como nós considerávamos Jesus, filho de José. Não faça uma confusão, já fazem 30 anos que Jesus nasceu. Há uma distinção de 3 décadas entre o que nós vimos nos capítulos anteriores e essa narrativa. Então, historicamente, é exatamente isso. Jesus era filho de José. Historicamente, ele é descendente de José. E então, o Espírito Santo começa a usar Lucas e, de maneira decrescente, ele começa a voltar. E no versículo 31, vai ser dito que Jesus era filho de Davi. Sim, o mesmo Davi
que Deus, que Yahvé, estabeleceu aliança. Segunda Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 14. Quando teus dias se cumprirem, ele está falando no que diz respeito a Salomão e o ministério de Salomão e a construção do templo a Deus. Quando os teus dias, Davi, se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, primariamente Salomão, mas aqui é algo profético, que procederá de ti. Claro, não é descendente dele? Não, mas procederá de você. E estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa em meu nome, Salomão. Mas não só Salomão. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Sim, Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi. Jesus é o Messias. O Espírito Santo está mostrando que Jesus é o legítimo descendente para sentar no trono de Davi. Pedro, cheio do Espírito Santo, no seu primeiro sermão, pregando e falando sobre isso em Atos 2, 30 e 31, ele vai dizer, sendo, pois, profeta, e sabendo, e ele está se referindo a Davi, nos Salmos, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, versículo 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Sim, ele é filho de Davi. Mas o versículo 33 e 34 diz que ele é filho de Judá. E o versículo 34 diz que ele é filho de Jacó, de Isaac e de Abraão. Sim, Jesus, segundo esses versículos 33 e 34, é o filho legítimo, descendente legítimo da tribo de Judá. Gênesis capítulo 49, versículos 8 ao 10, uma das passagens preferidas do meu coração, Jacó está proferindo falas como pai aos seus filhos, ele vai falar sobre Judá. E ele diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, até que venha paz, até que venha descanso, até que venha o Messias prometido. A ele obedecerão os povos. Mais tarde, alguns anos depois disso aqui, quando João está preso em Pátimos, em meio às revelações que ele recebe do Apocalipse, ele chorava muito, diz o texto sagrado, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E o texto diz que ele não achou, não foi encontrado ninguém digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então, capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse nos diz, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sim, Jesus é descendente de Judá, ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele é o único vencedor que venceu e que é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Mas Jesus, segundo o versículo 34, também é descendente dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com quem Deus também estabeleceu aliança, você sabe disso, Gênesis 12, do 1 ao 3, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se é tu uma bênção, versículo 3, um dos meus versículos preferidos da Bíblia, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma aliança com Abraão, o pai. Aqui nós começamos a chegar ao fim do relato das pessoas mais famosas da genealogia de Jesus em Lucas. Mas nós começamos a perceber que essas alianças que são estabelecidas não são por causa das pessoas. A aliança estabelecida não repousava em Abraão. Abraão não tinha condições de abençoar todas as famílias da terra, mas no seu descendente. E quem é o descendente de Abraão? É Jesus Cristo.
É aquele que, contrapondo seus opositores em João 8, diz: vocês estão citando Abraão como pai, mas deixa eu dizer a vocês, João capítulo 8, antes de Abraão nascer, eu sou. Ainda no versículo 36 e 37 é nos dito que ele é filho de Noé, filho de Metusalém, filho de Enoque, figuras conhecidas e famosas na Bíblia inteira. Jesus sim é descendente de Noé. Noé, aquele que Deus também estabeleceu aliança, afirmou aliança com Noé. Gênesis 9, 8 e 9, disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Não era Noé, não eram os filhos de Noé, era o descendente que viria de Noé. É filho de Metusalém ou Matusalém, dependendo da sua Bíblia, o homem mais velho da antiguidade. É filho de Enoque, aquele que andou com Deus e que foi tomado. Então, no versículo 38, a primeira parte, a genealogia nos diz que ele é filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Jesus é descendente de Enos e de Sete, onde, segundo a narrativa bíblica, se começou a invocar o nome do Senhor. E nós damos muita ênfase a Sete, ou Enos, ou Enoque, que andou com Deus. Toda essa provisão de piedade, de espiritualidade, era por causa do descendente. Era por causa da ponta da árvore genealógica. Era por causa do fruto. Não era por causa das folhas, dos galhos. Era o fruto que importava. Jesus, segundo o versículo 38, parte A, é realmente real descendente de Adão. O descendente prometido da mulher de Gênesis 3,15. Ele, de fato, é verdadeiramente homem. Está provado. Mas então a segunda parte do versículo 38 nos diz que ele é filho de Deus. Jesus é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus, o Filho de Deus. 77 gerações humanas para chegar em Deus e provar que Jesus, de fato, é Filho de Deus, não só na perspectiva eterna, como na perspectiva terrena e temporal. O que o Evangelho está dizendo a mim e a você, você consegue perceber que a obra da redenção, ela é real, ela é completa e ela é consumada. Por quê? Porque ela começa em Deus e porque ela termina em Deus. Ela começa em Deus, que gera Adão, e ela termina em Deus, o eterno Filho de Deus. Começa com o Pai que nos amou com amor eterno e é consumada no Filho amado. É amor do início ao fim, mesmo numa perspectiva temporal. Perceba, igreja, que todos os homens famosos que nós conhecemos da Bíblia, Enoque, Noé, Abraão, Davi, todos eles, sem exceção, foram coadjuvantes. Todas as alianças firmadas com Noé, com Abraão, com Davi, todas as alianças que foram firmadas com cada um deles, tinham um fim principal, e o fim principal era Jesus, o amado Filho de Deus. Este Jesus é o que a Bíblia relata, é o que a Bíblia apresenta, muito mais do que um profeta, muito mais do que um mestre, muito mais do que um religioso, muito mais do que um sociólogo, muito mais do que um arrebatador de multidões, muito mais do que um operador de milagres. É Jesus, verdadeiramente Filho de Deus e verdadeiramente Filho do homem. Quantos podem dizer amém? É Ele, o Salvador, o Redentor, o resgatador da igreja. É Jesus. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem, primeiro me dirigindo a você, que ouviu o Evangelho, e que talvez esteja comparando o que o Evangelho apresenta sobre Jesus aos conceitos prévios que você eventualmente tinha ou tem, mas que, se comparados ao Evangelho, talvez se mostrem errados, equivocados. Deixe convidar você, ainda antes de encerrar a mensagem, a contemple o amado Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, revelado no Evangelho. Olhe para Ele. É esse que o mundo não tem interesse que seja anunciado. A igreja, corpo de Cristo, aqui onde você está hoje, e em tantas outras que estão espalhadas ao redor do mundo, não é uma instituição humana, como querem dizer a você. É feita por homens, mas ela não foi originada na terra.
ela foi originada no céu. Ela é feita e composta de homens pecadores, falhos, que têm defeitos, mas ela não foi arquitetada, projetada aqui por um conselho de pastores. Não foi arquitetada por um guru chamado Jesus Cristo. Não. A sua origem é no céu. A igreja é amada por Deus, favorecida por Deus. Por que eu estou dizendo isso a você? Por que eu estou fazendo essa associação entre Jesus, revelado no Evangelho, e a igreja? Para que você possa entender que a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Ela é o lugar onde aqueles que o amam, que querem servi-lo, que querem ter comprometimento, que querem conhecê-lo genuína e verdadeiramente devem estar. Portanto, eu convido você, eu convoco você, a você implorar a Jesus, para que Ele receba você, para que Ele olhe para você e perdoe os seus pecados, para que Ele receba você e aceite você como filho, para que Ele ame você e acolha você em seus braços de justiça, mas também em seus braços de graça e de amor. Implore a Ele, suplique a Ele: Senhor, abre o meu coração para que eu possa te servir, para que eu possa te amar, para que eu possa crer no Senhor. Também quero me dirigir a você, igreja, e quero, como ministro do Evangelho, convocar você a descansar nessa verdade. Descansar, repousar nesta verdade. Quero convidar você, igreja, que tem enfrentado N problemas nessa vida e que tem muitos motivos até para estar triste, desanimado. Alegre-se, seja encorajado, seja fortalecido nessa verdade. Qual verdade, pastor? Jesus Cristo é o amado do Pai. Ele é o favorecido do Pai. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque nós o amamos. Segundo, porque se o nosso cabeça, ele é favorecido pelo Pai, se ele é amado pelo Pai, nós também somos como seu corpo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ama a igreja, favorece a igreja. Os seus olhos estão voltados para aqueles que se achegam diante dele e que o buscam. Por causa de Jesus, nós somos alvo do amor e do cuidado do Pai. Esse amor do Pai é um amor eterno, é um amor aliancista. Aí sim você pode lembrar de Abraão, de todas as alianças que por amor o Filho eterno e a igreja, desde o Antigo Testamento, foram estabelecidos para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Nós somos agraciados. Portanto, deixa eu dizer duas coisas a você. Duas. Primeiro, não esqueça disso. Não deixe com que as lutas que você enfrente faça você duvidar que Deus ama você. Segundo, para que não fique mais longa ainda a mensagem, lembre-se que toda vez que você se rebela contra a vontade de Deus, toda vez que você se amargura, toda vez que você se levanta contra o Evangelho, de que maneira for, é como se você estivesse dizendo não a este amor. É como se Deus estivesse, de maneira graciosa, entregando, colocando sobre você do seu amor, e você estivesse dizendo: eu não quero o amor, eu quero viver sem esse amor, eu consigo viver sem esse amor, eu me rebelo contra esse amor, eu odeio esse amor. Não faça isso. Lute contra o pecado. Quando você errar, que é isso que significa pecar, errar o alvo, chore e diga: Senhor, me perdoe, eu amo o Senhor, eu te amo, porque primeiro o Senhor me amou. Me ajuda a ser santo, me ajuda a amar a tua obra, me ajuda a investir a minha vida, a ter uma vida normal, jogar bola, ir na praia, ir para o cinema, gostar de coisas normais da vida, mas me ajude a enxergar o Senhor, a trazer o Senhor para cada área da minha vida, meu casamento, a criação dos meus filhos, meu noivado, o namorada que eu idealizo, as minhas profissões, o que eu quero ser, os meus estudos, tudo que seja permeado pelo Senhor, que seja para a tua glória. E como o Pai nos ama, eu falei sobre o amor do Pai pela igreja. Isso é importante, não é? Como o Pai nos ama, o Filho também nos ama. Um lampejo disso. João capítulo 13, versículo 1. Finalzinho, vai começar o moído com Jesus no maior
na maior reverência eu digo isso, literalmente ele ia ser moído, como tinha sido predito por Isaías. João 13:1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nisso está a nossa segurança, igreja. Nisso repousa a nossa consolação. Esta é a nossa recompensa. Escute bem isso. É a última linha para nós encerrarmos. Nisso está a nossa segurança. Nisso repousa a nossa consolação. Nisso está a nossa recompensa. Esse é o verdadeiro motivo do contentamento da igreja, o amor de Deus. Deixe-me dizer a você que quando as coisas lhe faltarem, quando você buscar servir a Deus de maneira zelosa, com as suas deficiências como eu, e as coisas começarem a dar errado para você, e as coisas começarem a faltar, esqueça qualquer outro benefício que você possa ter. Quando não reconhecerem o seu trabalho, quando você se sentir desprezado às vezes até, esqueça. Para a igreja, o suficiente sempre foi e sempre será para aqueles que nasceram de novo. O que é suficiente para a igreja? É o aplauso dos homens? São as recompensas dessa vida? Não. É que nós estamos seguros nos braços da graça e do amor de Deus, do nosso Deus. Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu evangelho que falou aos nossos corações. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque deixamos com que tantas coisas embacem o nosso entendimento, a nossa convicção de que como é bom ser amado. E é indescritível saber que somos amados pelo Senhor. Que isso seja para nós suficiente em toda e qualquer circunstância que nos assolar nesta vida. Que mesmo quando riquezas, mesmo quando situações favoráveis venham sobre nós, mesmo quando nossa despensa estiver cheia, quando estivermos cercados de pessoas, formos aplaudidos, ainda que isso aconteça, que nós não nos esqueçamos de que o nosso maior contentamento, de que a nossa verdadeira e única recompensa, prazer, deleite, é ser agraciado, favorecido pelo Senhor. Faz com que isso seja para nós a coisa mais preciosa para nós, o nosso maior bem, a nossa maior satisfação. Aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, e que o Senhor trabalhe nos seus corações, chame-os ao arrependimento e que eles possam buscar ter uma vida de serviço, de entrega e de comunhão com o Senhor e com a tua igreja. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.